Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e nos inspire nesse momento. Queria, de início, agradecer a oportunidade de estar aqui, a direção da casa, Beto, pelo convite, e espero que eu consiga passar a mensagem que pretendo, que trouxe para vocês, falando um pouco sobre as tentações de Jesus no deserto, conforme foi descrito por Mateus, por Marcos e por Lucas. Principalmente por Mateus, já que Marcos foi muito sintético e Lucas é praticamente uma cópia do que Mateus falou. Eu queria, de início, ler o texto de Mateus sobre as tentações de Jesus no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isso o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Essa é a mensagem de Mateus, da qual a gente vai extrair algumas lições. Inicialmente, qual o significado da palavra tentação? O que é a tentação? Se a gente for buscar no dicionário, a gente vai encontrar a seguinte definição: tentação é impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Tiago, o Tiago Menor, em sua carta, escreveu: Mas cada um é provado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Estava aqui ele falando da tentação. E Emmanuel fez uma leitura desse versículo que daqui a pouco a gente vai mostrar. Para a gente, todos nós estamos sujeitos a tentações. Porque, dada a nossa inferioridade, trazemos dentro de nós más inclinações, más tendências. Se não é numa determinada área, é em outra área. Mas todos nós temos alguma coisa, somos tentados a isso. Jesus nos ensinou, na oração dominical, que devemos, ao orar, dizer: Não nos deixeis cair em tentação. Ele não disse: Nos livrai da tentação. A tentação vai nos chegar por conta da nossa concupiscência. O que é isso? Concupiscência. É justamente esse desejo nosso, desejo íntimo, por algo que seja censurável. Seja uma pessoa que gosta de comer demais, ou gosta de beber demais, um sexólatra,
alguém ganancioso, alguém ávido pelo poder, tudo isso em demasia. Isso está dentro porque é uma característica da pessoa. A tentação é a exteriorização disso, é a materialização dessa característica nossa. Então, para a gente provar que está vencendo essas más inclinações, essas más tendências, a gente tem que se sujeitar às tentações. As tentações nos chegam. A nossa prova é não cair nessas tentações. Mas o texto de Mateus diz que Jesus foi tentado. O que é que a gente pensa de Jesus? Jesus era alguém que tinha concupiscência, era alguém que tinha dentro de si algum desejo censurável, algo reprovável? Não, né? Então por que Jesus seria tentado? Para isso é que a gente precisa interpretar o texto bíblico. Allan Kardec, no livro A Gênese, traz uma mensagem de João Evangelista, Espírito, dizendo que a gente não pode entender essa passagem de Mateus como sendo um ato da vida de Jesus, mas sim uma parábola. Essa é a forma como a gente deve entender. Mas é uma parábola que tem como personagem o Cristo. O Cristo sendo tentado. Aí a gente vai para o Novo Dicionário Bíblico, escrito por um teólogo, pastor lá dos Estados Unidos, John Davis. É uma pessoa, e a sua obra, esse Novo Dicionário, é respeitado no mundo inteiro por todas as religiões, inclusive pelos pesquisadores espíritas. E ele vem nos dizer, na sua obra, nesse dicionário, que o significado da palavra tentação na época de Mateus, na época de Jesus, não tem o mesmo significado da palavra tentação de hoje. Então, tentação, naquela época, poderia significar uma prova, e aí a prova pode ter dois caminhos. Uma pessoa ser testada por outra para demonstrar o seu valor, demonstrar tudo aquilo que se aprendeu, que está preparado para alguma coisa, ou um ato de covardia de quem está testando, para que a pessoa que está sendo testada caia em uma armadilha. Esse segundo sentido é o que nós utilizamos nos dias de hoje. Naquela época, os dois sentidos eram utilizados. E Mateus, e aí é bom a gente falar um pouco do Evangelho de Mateus. Mateus era judeu, assim como Jesus era judeu. E todo o Evangelho de Mateus, ele tem uma preocupação de mostrar que Jesus era o Messias. Quando Mateus escreveu o Evangelho, Jesus já não estava mais conosco e havia muita perseguição aos cristãos, porque os judeus não aceitaram, os judeus de uma forma geral. Os discípulos de Jesus, claro, aceitaram, mas os fariseus, os saduceus, os judeus de uma forma geral não aceitaram Jesus como o Cristo, como o Messias. Até hoje, eles aceitam Jesus como um profeta menor, mas não como o Messias. E Mateus, em seu evangelho, todo ele é de uma certa forma amarrada para demonstrar, provar que Jesus era o Messias. Então Mateus traz as antigas profecias e mostra, amarra com os fatos, os atos de Jesus, para
tentando provar isso. E essa passagem é também uma forma de Mateus provar o messianato de Jesus. E assim, é com essa perspectiva que a gente vem trazer, tentar interpretar essa passagem de Mateus. Como eu disse, Tiago escreveu que cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Quer dizer, se eu, por exemplo, não estou dizendo que seja verdade não, só não gosto de beber de bebida alcoólica, no dia do sol, no domingo, numa praia, aquele calorzão, uma cerveja gelada não me vai ser tentadora. Por quê? Porque eu não gosto, não bebo. Mas para uma pessoa que bebe, que está com sede, que vê na vitrine, lá na geladeira, a cerveja, aquilo é uma tentação. Só para dar um exemplo do que Tiago está dizendo. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Porque já tem esse desejo lá dentro, e quando vê o objeto do desejo, tende a cair em tentação. E é isso que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma lição, a lição 129, que diz: a origem das tentações, é justamente para dizer isso. Se nós não temos esse desejo latente, esse desejo censurável, a gente não vai cair em tentação. Mas, como todos nós que estamos aqui, ainda estamos num patamar inferior, todos nós estamos sujeitos a alguma tentação. Se não é pelo álcool, é por alguma outra coisa. É algo que é comum, repito, a todos nós. Para mostrar, né, como Jesus é um espírito puro, é isso que a gente conhece de Jesus, não apenas um espírito puro, não está apenas no grau de angelitude, ele está no grau crístico, é algo assim ainda mais elevado. Então é um anjo de primeira grandeza, tem a condição de estar ao lado de Deus, co-criador do nosso orbe terrestre, governador aqui da Terra. Então, um espírito dessa magnitude não pode estar sujeito a tentações. Então, por que ele foi levado pelo Espírito, e daqui a pouco a gente vai falar que espírito é esse, para o deserto, para lá ser tentado? Se a gente vê a lição de John Davis lá, que eu falei lá do Novo Dicionário Bíblico, Jesus, ele se submeteu, por exemplo, ao batismo. João, o Batista, disse que não era digno de batizá-lo, nem de desatar os nós da sandália de Jesus. Mas Jesus disse que era necessário para que se cumprissem as profecias. Não havia necessidade alguma de Jesus estar ali para ser batizado. Assim como também não havia necessidade alguma dele ser levado para o deserto, passar 40 dias jejuando e ser tentado por alguém inferior a ele. Por isso, o que John Davis diz, que ele foi para ser provado. Ora, ele estava àquela altura com mais ou menos 30 anos de idade. Não tinha iniciado o seu ministério. Ele exercia a sua profissão de carpinteiro, era uma pessoa comum lá na Judéia, na Galileia. E quando chegou o momento, ele foi procurar João, e assim que recebeu o batismo, foi levado para o deserto.
E aí a gente pode entender que essa ida foi para que ele nos mostrasse que todos nós podemos ser levados, né, às tentações, mas que devemos resistir a todas elas, como ele resistiu. Então Jesus estava ali para ser testado, para provar que estava pronto para o seu ministério, para o seu messianato. Era chegado o momento para isso. Então, após o batismo, o Espírito que Lucas chama de Espírito Santo, e é de fato, esse Espírito foi quem acompanhou Jesus durante o seu período em que esteve reencarnado aqui na Terra. Ser uma espécie de anjo da guarda de Jesus, se é que ele precisava de anjo da guarda. Mas foi esse Espírito, o Espírito Santo, que levou Jesus ao deserto e que lá passou 40 dias. Esse número 40 também é muito simbólico. A gente vê muitas passagens no Antigo e do Novo Testamento falando desses 40 dias. Foram 40 dias que Noé passou na arca durante o dilúvio. Foram 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai para receber as leis de Deus. Foram 40 anos que o povo de Israel, saído do Egito, da escravidão, passou no deserto até chegar à Terra Prometida. Foram 40 dias, depois de 40 dias de nascido, Jesus foi apresentado ao templo, que é um costume judeu, né, a criança ser apresentada ao templo. 40 dias Jesus passou no deserto, conforme a gente está vendo aqui. E após a ressurreição, Jesus também permaneceu 40 dias conosco aqui na Terra. Então, esse 40 pode não significar exatamente 40 dias, 40 anos, mas um período de preparação de uma pessoa ou de um povo para uma etapa posterior. Os judeus utilizam esse número, né, 40, simbolicamente, nesse sentido. Período de preparação para uma nova etapa na vida de qualquer pessoa. E Jesus estava passando ali de uma etapa de um cidadão comum, de uma pessoa comum do povo, para ser agora o profeta, como eles chamavam na época, para ser agora o Messias. Foi para isso que ele veio. Essa era a missão dele. Passou por todo esse período de preparação e agora era chegada a sua hora. O texto fala que ele passou 40 dias no deserto. Deserto também é algo significativo para a gente. O deserto poderia ser o deserto de Jericó, poderia ser o deserto onde está o Monte Sinai, um local geográfico para onde Jesus teria sido levado. Mas pode ser a nossa intimidade. Nós estamos no deserto quando estamos sozinhos. Sozinho conosco mesmo. Quando a gente está em reflexão, a gente pode estar no deserto. E esse deserto que Mateus fala aqui pode não ter sido o deserto de Jericó, pode não ter sido o deserto lá do Monte Sinai, que são próximos lá. Monte Sinai é a divisa lá do Egito para a Palestina. Jericó, o deserto de Jericó também fica lá na Palestina.
onde estava Jesus. Quando a gente vê a leitura do texto, e daqui a pouco a gente vai ver cada uma das tentações, a gente vai ver que Jesus foi levado para um lugar, depois foi levado para outro lugar. E essa ida de um lugar para outro não quer significar que Jesus saiu do local onde ele estava. Se ele estava introspectivo, se ele estava em meditação, se ele estava consigo mesmo, em seu deserto, ele não precisava sair de lugar nenhum. Passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. Que jejum é esse do qual fala Mateus? Seria um jejum tal qual a gente conhece hoje, tal qual os judeus naquela época falavam muito de jejum. Os cristãos, de uma forma geral, até hoje, falam em jejum. Mas a doutrina espírita prefere falar de jejum não no sentido da abstinência da alimentação, mas o jejum no sentido moral, no sentido espiritual, de nos livrarmos em nosso pensamento de tudo que é ruim, dos pensamentos ruins. Esse é o sentido que nós, que seguimos a doutrina espírita, damos para o jejum, porque Jesus também assim falava. Em uma determinada passagem, os discípulos de Jesus estavam tentando expulsar, essa era a linguagem que eles utilizavam na época, expulsar o demônio de um jovem, e não estavam conseguindo. Assim que Jesus chegou, de imediato, ordenou que aquele demônio, é como eles chamavam também, que aquele espírito saísse do jovem. E o espírito saiu imediatamente. E os discípulos ficaram sem entender como é que eles estavam ali há tanto tempo tentando isso e não conseguiram. E Jesus, apenas com uma ordem, e o demônio saiu. E Jesus disse, ensinou, que para essa casta de espíritos é necessário oração e jejum. Jesus estava se referindo aí de que as pessoas têm que estar com fome, sem se alimentar, para expulsar o demônio? Não. Jesus estava dizendo que era necessário ter uma autoridade moral sobre aquele espírito. E a autoridade moral quer dizer que o nosso pensamento tinha que estar, numa linguagem popular, zerado do ponto de vista de negatividade. Não precisa ir com imperatividade, que o espírito pode não obedecer. E aí, aquele que está lá tentando afastar não vai conseguir fazer nada. Mas ir com autoridade moral, com pensamento livre de qualquer coisa que o próprio espírito pode ler, o próprio demônio lê o nosso pensamento quando a gente está na mesma sintonia que ele. Então, se a gente vai com pensamentos negativos, a gente não vai conseguir. Então, o jejum a que Jesus se referia, além da oração, é ter a mente liberta de pensamentos ruins. Então, estar 40 dias, 40 noites no deserto sem comer, sem se alimentar, do ponto de vista humano, é impossível. E Jesus estava ali encarnado, era um ser humano. Então, tudo isso é simbólico. E a gente tem que interpretar simbolicamente. Mas o importante é, na mensagem de Mateus, extrair dela a questão das tentações, da gente não sucumbir às tentações
que é isso que Jesus nos ensina nessa passagem. Que, aliás, se a gente for olhar bem, Jesus estava lá sozinho, foi levado sozinho no momento em que Mateus ainda não conhecia Jesus. E muito menos Marcos, que veio depois, e ainda Lucas. Então, de onde veio essa inspiração de Mateus para falar sobre isso? Então, Mateus queria colocar aquilo que estava nas profecias antigas. Por isso, ele fazia questão de fazer essas amarrações das profecias antigas com os atos, os fatos da vida de Jesus. Vou trazer agora para a gente tentar entender uma outra questão também que eu não falei, é a presença do diabo. O texto fala muito em diabo. O que é, ou quem é, ou o que é esse diabo? A tradição cristã, as religiões tradicionais, tratam o diabo, Satanás, Lúcifer, todos esses nomes, como sendo anjos decaídos. Nós aprendemos na doutrina espírita que não pode existir anjo decaído. Existe uma lei do progresso, uma lei natural, uma lei divina, que diz que quando a gente alcança um degrau na nossa evolução, a gente não retrograda, a gente não volta. Alcançou, conquistou, é uma conquista. Jamais a gente vai cair. Se a gente leva quedas no nosso dia a dia, é porque a gente não evoluiu. A gente está aqui nessa encarnação para lutar contra determinado aspecto ruim que a gente tem. Alguma má inclinação. A gente tem diversas más inclinações, mas algumas se sobressaem, ou algumas se sobressaem. E conforme as nossas más tendências, a gente sabe naquilo que precisa trabalhar, naquilo que precisa melhorar, naquilo que precisa evoluir. E se a gente consegue ultrapassar essa barreira, a gente venceu. Imagine alguém que chegou à condição de anjo. Era um espírito simples, ignorante, que estava lá no patamar de inferioridade, subiu, alcançou a ordem de espírito de nível superior e depois alcançou a angelitude, virou espírito puro. E agora, depois que virou espírito puro, caiu, porque sentiu inveja de Deus, queria concorrer com Deus. Isso não dá para a gente assimilar quando a gente estuda a doutrina, que a gente estuda as leis divinas, as leis naturais, principalmente a lei do progresso. Então, o diabo não pode ser um anjo decaído, conforme a tradição cristã nos diz. No texto bíblico, em nenhum momento trata esses anjos, entre aspas, como sendo anjos decaídos. Certo? O que a gente entende é que são espíritos inferiores, que já foram homens como nós, que estão nesse momento numa condição de perseguidor, de espírito sofredor, que vem para perturbar outras pessoas. Estão ali, naquela condição de espírito, como obsessor de outras pessoas, se sentem até regozijados, se sentem felizes em fazer o mal. Mas, como todos nós,
Vai chegar um tempo em que vão despertar para a luz e vão buscar sair da estagnação de onde eles estão e seguir o rumo inexorável da evolução. Então, esse diabo, ou no próprio texto de Mateus, fala também em Satanás. Satã, em hebraico, quer dizer adversário. Adversário, no sentido de Jesus, seria aquele que estava tentando provar Jesus. Então, foi alguém que foi posto ali para demonstrar, era um instrumento utilizado para demonstrar que Jesus estava preparado para a sua missão aqui na Terra. Então, essa é a visão que a doutrina espírita tem com relação aos demônios de uma forma geral, seja qual for o nome que a gente dê a eles. Diabo, Satanás, Lúcifer, Beelzebul, o que não falta é nome para essa personagem, né? Chegando agora nas provações de Jesus. A primeira provação seria a de transformar pedra em pão. Mateus escreveu: então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Para aquele que está com fome, o melhor das coisas é o alimento, é a comida. A comida pode ser uma tentação para aquele, é uma tentação para aquele que é comilão, mesmo que não esteja com fome. E para aquele que está com fome, qualquer alimento pode ser uma tentação. Estando com fome, o diabo, Jesus estando com fome, o diabo foi para tentar. Bom, se és filho de Deus, se tem todo o poder que Deus lhe deu, então transforma essas pedras em pães. Jesus sabiamente diz: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento espiritual. Daí porque a gente entender que Jesus não estava com fome físico. Não era uma necessidade fisiológica que ele precisava atender. Era o jejum do qual ele falava, o jejum espiritual, o jejum moral. Uma segunda provação é o de se atirar do topo do templo para que, na queda, os anjos do Senhor o amparassem. Mateus escreveu: então o diabo o levou à cidade santa, que era Jerusalém, a cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto lá da torre do templo. E disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Se estivesse movido pelo orgulho, Jesus estaria aí com o orgulho ferido, que estava sendo alfinetado, sendo provado pelo testador, pelo adversário, pelo diabo, para se atirar. Bom, se atire e é só chamar os anjos que eles vão amparar e nada vai acontecer, não vai se espatifar lá no chão. Jesus poderia querer provar
que era filho de Deus, que tinha esse poder. Mas havia necessidade de Jesus fazer isso? Jesus não era movido pelo orgulho, tal qual nós somos. Muitas vezes nós somos incitados a isso, nós somos desafiados. E a nossa tendência é de aceitar o desafio. Pois eu vou mostrar que sou capaz. Mas Jesus vem nos ensinar que a gente não precisa provar nada para ninguém, como diz, né, a música de Renato Russo. Se a gente tem uma consciência daquilo que somos, a gente não precisa provar o que somos para as outras pessoas. Jesus respondeu para o diabo: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A doutrina espírita vem nos mostrar que a gente está sempre, em todo momento, em todas as passagens da nossa vida, a gente está sujeito a tentações. Tentações de toda a ordem. Algumas vezes a gente consegue não cair em tentação, mas em outras a gente não tem essa condição e acaba caindo. É o mal? É. Mas isso vai nos tornar piores do que somos? Não. Porque a gente cai e precisa se levantar. É um aprendizado. O que não pode é depois cair de novo na mesma tentação, na mesma armadilha. Porque ela virá mais uma vez e mais uma vez. Enquanto a gente estiver caindo, a gente está demonstrando o nosso despreparo para uma etapa posterior na nossa evolução. Está mostrando que a gente não está aprendendo aquela lição. Uma outra, e de última, né, a terceira aprovação de Jesus: o poder e a riqueza do mundo. Jesus, mais uma vez, foi levado para, conforme escreveu Mateus, né? Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Vamos lá, que monte é esse tão alto que de lá de cima dá para ver todos os reinos do mundo? Não existe esse monte. Daí a gente imaginar que Jesus não estava em um monte tão alto, estava na sua intimidade, no deserto da sua intimidade, e lá lhe foi mostrado, sim, todos os reinos do mundo. Esse tentador, esse testador de Jesus, mostrou que tudo aquilo poderia ser dele se adorasse o diabo. É a tentação do poder, a tentação da riqueza, que é uma tentação para nós. Quem de nós não quer, talvez não o poder, talvez a riqueza? Uns mais o poder, outros mais a riqueza, mas nós somos levados a isso. Principalmente no mundo atual em que a gente vive, em que essas paixões, a paixão do poder, a paixão da riqueza, estão muito em voga. Na verdade, sempre esteve, né? Sempre estiveram, mas agora mais ainda. No mundo de redes sociais, no mundo de muita ostentação, de muita exibição, a gente, mesmo sem ter a riqueza, sem ter o poder, quer mostrar algo parecido.
Imagine quando isso nos cai à mão, nos é ofertado algo relativo ao poder ou à riqueza. A nossa chance de sucumbir a isso é muito grande. Quando eu digo nós, estou generalizando, não quer dizer que todos nós estamos, não, certo? Eu estou me colocando aqui no lugar, porque uma coisa ou outra é o desejo de muita gente. Foi mostrado para Jesus. E Jesus, nesse momento, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A doutrina espírita vem nos mostrar aquilo que Jesus falou, de que o reino de Deus, e se a gente for olhar no Evangelho de Mateus, a gente não vai encontrar essa expressão reino de Deus. A gente vai encontrar a expressão reino dos céus. Nos outros evangelhos de Marcos, Lucas e João, a gente vai ver reino de Deus. Mas Mateus, judeu, teve esse cuidado, porque os judeus não gostam muito de utilizar, de pronunciar a palavra Deus. Eles têm um respeito muito grande e, na maioria das vezes, sequer pronunciam o nome. Por isso que Mateus não escreveu o reino de Deus, mas o reino dos céus. E o reino dos céus foi o que Jesus veio mostrar aqui na terra. Veio nos dizer que a gente deve dar uma importância, sim, à matéria, porque a gente é matéria, quer dizer, enquanto está encarnado, materializado, com necessidades materiais, a gente deve valorizar, sim, a matéria. Mas o valor maior que a gente tem que dar são os valores espirituais. Esses são os que nos levarão ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, o poder, a riqueza, o pão, não são as coisas mais importantes para a gente enquanto espírito. Não é isso que a gente deve perseguir. É claro que a gente, pelo trabalho, deve almejar, sim, uma vida digna, com conforto, mas não ter nisso uma paixão, não ter nisso uma meta de vida, que a nossa meta de vida deve ser a vida espiritual, o que está, aquilo que a gente pode levar para o outro lado da vida, porque quando a gente sai desse corpo, tudo que é material vai ficar. E o que é que a gente vai levar? As nossas conquistas morais, as nossas conquistas espirituais. Essas sim são as coisas que a gente deve dar valor. Se assim a gente pensar e agir, se a gente tiver isso como meta, as tentações virão, mas nós não sucumbiremos. Nós teremos força para não cair nas tentações. Que Jesus nos abençoe.